Com Então, você. boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Primeiramente, né, eu me chamo Carlos Duarte, sou doutorando da UFAM. Acho que eu sou uma pessoa parda, estou usando um óculos e uma camisa azul escura. E aqui estou aqui acompanhado do Luiz Rodrigues. E é um prazer recebê-los, né, nessa sessão de jogos educacionais do Laboratório de Ideias do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação e Computação. O EduComp 2023, ele é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, e ele está sendo sediado, né, esse ano, virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Laboratório de Ideias, ele é um espaço de acolhimento de trabalhos iniciais, e o principal objetivo aqui é compartilhar experiências e sugestões. É um ambiente para dar feedback para os autores, ajudar a evoluir os trabalhos que estão em andamento. Começaremos aqui, né? Nós temos 3 apresentações. Primeiro vai seguir as 3 apresentações, e em seguida nós teremos um momento de debatê-los, né? Com sugestões, ideias, feedbacks. Fiquem à vontade, tá? O pessoal que está aqui assistindo, todos, liguem a câmera, comentem, mandem comentários, reação, que todo mundo vai ter oportunidade aqui de falar, todo mundo vai ter oportunidade de colaborar com a gente. Então, quando quiserem falar, levantem a mãozinha e a gente faz uma fila e a gente vai chamando tranquilo. Mas quando não estiver falando, tá? Microfone desligado, para não atrapalhar a quem está falando, quem está apresentando. A gente vai seguir agora. Essa primeira apresentação vai ser o Codable Unplug. Um jogo educacional desplugado para o ensino de pilha. Ele é um jogo de autoria da Tamires de Oliveira Siqueira, Andréia Pinheiro Silva e Luiz Gustavo de Jesus Araújo. Ele vai ser apresentado pelo Luiz. Então, Luiz, tu já pode compartilhar tua tela. E lembrando que tu tem 5 minutos, até 6, que eu tô bonzinho hoje, mas assim, 5 minutos e meio. E aí, em seguida, a gente vai pro próximo trabalho. Tá bom, Carlos. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir, não? Eu ouço. Sim? Eu também. Tá bem. Tá, pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz, eu sou um homem negro de pele preta, tenho barba, estou com a camisa cinza, atrás de mim tem uma parede branca com alguns instrumentos e bonequinhos relacionados a games também. Faz sentido aqui nesse laboratório de ideias, né? Bem, eu vou apresentar esse trabalho, que é o Codable Unplugged, né, um jogo desplugado para o ensino de pilha. Como já foi mencionado, é um trabalho de uma aluna de iniciação científica, Tamires Oliveira, e em colaboração com uma professora também de informática, que é a professora Andréia. Tá bom? Bem, esse projeto ele é derivado de um outro projeto, que é um projeto digital, né, na versão digital, que é o Codable The Game. No entanto, com a necessidade atual de criação de materiais para cobrir, digamos assim, as habilidades que são especificadas no complemento ABNCC, né, da computação, então surgiu a ideia de criar uma versão do Codable para atacar, por exemplo, essa habilidade aqui, listar e estabelecer uma organização na qual um nível de itens dispostos em sequência, né? No caso, é um jogo que trata sobre pilhas, que é um dos exemplos que está na explicação da habilidade. Bem, como eu já falei, ele é baseado nesse jogo, que é um jogo digital, e aqui está o print dele, né? Tem um robozinho que caminha por um caminho feito por quadrados, e ele tem que sair do local inicial para o final através de alguns comandos, que são comandos de movimento e comandos também relacionados à pilha, né? Empilhar, criar pilha e desempilhar. Então, o Codable Unplugged, né, logicamente, ele é um jogo desplugado, ele é feito com papel. Nós criamos, na verdade, toda a estrutura para ser impressa e recortada e colada.
Então, ele é um jogo print and play, né? Você imprime e joga, tá? E aqui, por exemplo, é um mapa de uma das fases do Codeball. O jogador ele tem que sair aqui do início, ele tem que caminhar por esse caminho que nós chamamos de um caminho percorrível e ir até o seu objetivo, e os locais em azul, né, não podem ser percorridos. Para isso, ele vai usar cartões também que são impressos, de movimento para frente, para trás, para frente, para a esquerda, para a direita, basicamente, e o movimento de pilha, né? Para representar os níveis, né, a gente pode ver aqui que cada mapa, cada quadradozinho desse tem um número que representa o nível daquele quadrado, e aí fisicamente a gente resolveu representar esses níveis, né, com caixinhas que são também impressas, recortadas e coladas. Então tem o nível 2 e nível 3, e aí isso é disposto no mapa inicial, mas também o jogador, quando cria pilhas e empilha também blocos, pode utilizar esses bloquinhos no mapa, fazendo modificações, então, dentro do próprio mapa, né? A diferença é que os blocos que já vêm da fase são verdes e o do criado pelo jogador serão, então, cinza, tá bom? Então, os jogadores, eles se movem, como eu falei, para frente e para trás, com essa representação do Codeball, que foi impressa também colada, como eu pude mostrar lá para frente, e aqui a bandeira representa a chegada. Aqui já tem também uma representação desse bloquinho impresso e cortado, que representa o nível 2. Não sei se dá para perceber aí, mas esse nível 2 realmente ele está fisicamente, né, mais elevado, tá bom? E a regra é que o Codeball não pode se mover em níveis distintos, né? Então, se ele está no nível 1, ele não pode ir para o nível 2. E é isso que vai exigir que ele utilize pilhas. Criar pilhas, empilhar blocos e subir nessas pilhas, né? Ou seja, se empilhar e conseguir ir para um nível desejado, para ele se movimentar, tá? Aí aqui tem um exemplo, aqui tem um exemplo, né, do Codeball. Ele chega ali naquele bloco que é nível 1, ele cria uma pilha, empilha um bloco, aí vira um nível 2, aí sim ele pode subir nessa pilha e depois ele pode ir para o nível, andar, né, para o lado ali no caso, porque é o mesmo nível. Então isso vai possibilitar que o aluno utilize essa habilidade de empilhar coisas, né, ter noções de empilhamento, desempilhamento, sequências de coisas. Também pode ser vinculado à matemática, que aí você pode trabalhar somas e subtrações, enfim, igualdades, né? Aqui são alguns cartões que são utilizados no Codeball, né? Um cartão de criar pilha, um cartão de empilhar blocos, um cartão de empilhar o robô e um cartão de desempilhar, e esses cartões eles são representados em sequência, né? O aluno monta em sequência e aí há, então, a execução. A gente dividiu na nossa metodologia um aluno que montava, os montadores, e o aluno que era o verificador, o avaliador, e aí ele executava todos os blocos com o Codeball para saber se está tudo certo. Aqui tem um exemplo dos estudantes de 5º e 6º ano, né? Essa habilidade é uma habilidade do 5º ano, mas a gente conseguiu alunos do 5º e do 6º para fazer o teste. E aqui são os alunos testando lá com os mapas que a gente imprimiu e levou. Né, eles estão fazendo alguns testes, então os cartões eles são dispostos, né, ali na sequência, e aí é executado, tá bom? Então, a gente percebeu que esse jogo ele é adequado para esses alunos, eles conseguem jogar e conseguem entender a mecânica, né, e ele está em conformidade com as habilidades expostas na BNCC, tá bom? O material exigido para isso é de baixo custo, né, basicamente impressão e cola, tá? Como trabalhos futuros, a gente tem que analisar alguns dados do estudo que a gente desenvolveu ainda, para aprimorar o jogo e também para entender um pouco mais sobre a dinâmica do jogo. A gente já percebeu que é necessário implementar uma aplicação de realidade aumentada, que vai fazer a verificação se a solução do aluno está correta, e aí apenas o professor utiliza o celular para fazer essa verificação, evitando possíveis erros, tá? E a gente está pensando também em realizar algumas modificações nos níveis dos blocos, né?
para representar de maneira melhor o empilhamento. Então, o bloco 3 ele vai ter a mesma grossura do bloco 2 para representar mesmo esse nível de empilhamento que antes a gente substituía. Quando empilhava mais um, tirava o 2 e botava o 3, que era maior. Então é isso. A gente está criando nossa página no Instagram recentemente, se vocês puderem curtir lá e acompanhar depois os nossos trabalhos futuros, seria legal. É o Codebowl Team, e aí lá vai ter coisas sobre o trabalho, tá bom? Essas são as nossas referências. Obrigado. Valeu, Luiz. Já podem aí formular suas perguntinhas, mandar aí. Nossa próxima apresentação vai ser o Pensar e Vestir, um jogo de desenvolvimento do pensamento computacional em crianças neurotípicas e com deficiência intelectual por meio de um jogo digital educacional do Matheus Ropar Jeremias, da professora Isabela Gasparini, Leandro Maschio e a Tainara Dutra. Vai ser apresentado pelo Matheus. Matheus, já pode compartilhar a tela. Mesmo tempinho aí, até 5 minutos e meio. Pode começar. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Matheus, eu sou um homem de pele clara, o cabelo tá curto, a barba e o cavanhaque também, o bigode e o cavanhaque também curto. Estou usando uma camisa branca e aqui ao fundo é possível ver uma parede branca e uma porta. E também estou usando aquele headset por cima do ouvido. Então, como o Carlos falou, eu vou apresentar o trabalho Pensar e Vestir, desenvolvimento do pensamento computacional em crianças neurotípicas e com deficiência intelectual por meio de um jogo digital educacional. A equipe desse projeto é composta pela professora doutora Isabela Gasparini, pelo professor Dr. Leandro Maschio e pela professora mestra Tainara Dutra. Para iniciar, a educação brasileira apresenta vários problemas, sendo a falta do desenvolvimento do raciocínio lógico um deles. E isso acarreta em diversas situações para os estudantes, como dificuldade na resolução de questões matemáticas. O pensamento computacional, consistindo em, basicamente, uma forma de analisar um problema visando criar uma solução que possa ser aplicada tanto por computadores quanto por seres humanos, pode auxiliar nesse contexto. Além disso, há de ser considerada também as dificuldades apresentadas em pessoas com deficiência intelectual, que podem apresentar dificuldades tanto intelectuais quanto adaptativas, e podem ter problemas como, por exemplo, na memorização, em reconhecimento de padrão, entre outros. E é aí que entra o uso de jogos na sala de aula, pois, ao consistirem numa ferramenta lúdica e divertida, eles podem ser auxiliados para auxiliar ali no ensino desses conteúdos. Inclusive, jogos são considerados a melhor ferramenta de ensino para crianças do século XXI. E pensando em tudo isso, então, com todo esse contexto, o nosso grupo propôs o desenvolvimento de um jogo que possui o objetivo, um jogo digital educacional, que possui o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento computacional em seu público-alvo. Esse público-alvo consiste em crianças, tanto neurotípicas quanto com deficiência intelectual, no início do processo de alfabetização. Iniciou-se com geração de alternativas, onde contou-se com uma equipe multidisciplinar e, utilizando-se de brainstorming, a gente produziu um Game Design Document, que seria um documento com todos os detalhes técnicos do jogo. Depois disso, houve a criação e a avaliação de alguns protótipos e a implementação do jogo digital educacional ocorreu na plataforma, na ferramenta Unity. Houve uma verificação com os stakeholders, que seriam essa equipe multidisciplinar, que serviu para fazer uma averiguação inicial dos requisitos funcionais do jogo e de acessibilidade. Então, essa seria a tela inicial do Pensar e Vestir, onde é possível iniciar o jogo, sair dele, ver a tela de créditos e ativar e desativar o som. A tela de configurações é um importante requisito de acessibilidade, que permite que o educador selecione a forma de progressão do jogo e também as situações a serem jogadas em cada fase. A primeira fase do jogo, o objetivo é fazer com que a criança selecione as peças de roupas e arraste até a cama, de acordo com a situação que está no canto superior esquerdo no painel, o clima e a temperatura da face. Na fase 2, as roupas já estão pré-selecionadas na cama e a fase objetiva é que a criança selecione e arraste as peças até o personagem na ordem correta.
Depois da implementação do jogo, houve a etapa de avaliação, com testes funcionais com alunos da computação, onde houve a utilização de questionários, diversos feedbacks foram recebidos e algumas mudanças foram realizadas, como correção de bugs, mas algumas ideias ainda não foram implementadas, como a criação de um modo janela para o jogo. A gente também fez uma avaliação com o público-alvo, onde aqui 2 questionários foram aplicados, um voltado para a criança e outro para o mediador da interação, e até o presente momento apenas uma resposta, mas que já sinaliza o bom recebimento do jogo. Então, para concluir, eu mostrei aqui nessa apresentação a proposta e a implementação do jogo digital educacional Pensar e Vestir. Ele pode ser baixado através desse link ou escaneando esse QR Code. E entre os próximos passos, a conclusão da avaliação, a implementação dessas funcionalidades que eu havia comentado, e também uma avaliação mais ampla com o público-alvo nas escolas, além de levar em consideração as discussões apresentadas aqui no evento para o futuro do projeto. Para quem quiser se aprofundar, deixo aqui como sugestão 2 documentos, que seria o meu trabalho de conclusão de curso e a dissertação da Tainara, apenas para quem quiser saber mais sobre os projetos que a nossa equipe tem desenvolvido. Também deixo 2 formas de contato, que seria o meu e-mail e o meu LinkedIn, para quem quiser conversar após o evento. E é isso. Muito obrigado. Excelente, Matheus. Cravado no tempo. Próximo trabalho é o Robot Code, um jogo educacional para auxiliar na aprendizagem de lógica de programação. Ele é de autoria do Fabrício Ronda, Rafaela Mello, Fernanda Pires e Marcela Pessoa. Vai ser apresentado pelo Fabrício. Pode compartilhar a tela, Fabrício. Boa noite. Tu tem exatamente 5 minutos. Deixa eu ver se foi. Calma aí. Foi, né? Foi, Fabrício, tu tem 5 minutos, pode começar. Tá, ok. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Fabrício, um homem de pele clara. Tenho um bigode, uma barbicha, não posso chamar isso de barba. Um óculos que está com a alça quebrada. Ao meu fundo, uma parede azul com umas prateleiras com alguns livros, algumas coisas de jogos também, que nem Luiz. E eu vim aqui apresentar um trabalho intitulado Robot Code, um jogo educacional para auxiliar na aprendizagem de lógica de programação, de minha autoria, Fabrício Ronda, Rafaela Mello, Fernanda Pires e Marcela Pessoa. Somos todos do Think TED Lab, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais aqui na Universidade do Estado do Amazonas, falo de Manaus AM especificamente. Rafaela está entrando agora no doutorado em informática, Fernanda e Marcela são professores da UEA, e eu estou entrando agora no mestrado, estou finalizando meu curso de licenciatura em computação. Dando um pouco de contexto, a gente sabe que nos cursos superiores de computação a gente tem algumas disciplinas tidas como complexas, né, que apresentam alguns conteúdos curriculares que são considerados como complexos porque eles demandam um certo grau de abstração, né, e algumas desses conteúdos já são apresentados logo no começo em disciplinas introdutórias de programação, que envolvem, por exemplo, linguagem de programação, né, e aí esses conteúdos, às vezes, eles dependem de outros conteúdos mais avançados, né, eles são dependentes, na verdade. E aí isso pode ser um fator que ocasione as altas taxas de evasão e reprovação que a gente vê nesses cursos superiores, né? E aí é necessário a gente desenvolver um conjunto de habilidades e competências desde cedo para que a pessoa ela consiga saber estruturar o pensamento de forma a solucionar problemas complexos de forma mais simples, que é o que preconiza o pensamento computacional, um termo alavancado por Gillian Twin em 2006. E aí, considerando essa necessidade não só para a gente de computação, mas para todo mundo, para toda a sociedade no século XXI, a gente também viu que o Game-Based Learning, né, a utilização de jogos educacionais nos processos de aprendizagem, pode auxiliar, né, nessa parte de aprendizagem por conta dos fatores de motivação e engajamento que eles podem gerar. E aí, aliados com o pensamento computacional, eles podem proporcionar uma aprendizagem mais eficaz e divertida. Considerando esse aspecto, aqui nossos trabalhos relacionados com jogos feitos no nosso laboratório, é o Ecologic e Hello Food, ambos focados em desenvolver o pensamento computacional e ajudar nessa parte do raciocínio lógico. O Ecologic é mais em relação ao ambiente de sustentabilidade, e o Hello Food proporciona uma aprendizagem mais de condicionais, repetição em vetores, e todos foram levados em consideração o desenvolvimento do pensamento computacional, como eu comentei. E aí, justamente, a proposta é apresentar um jogo educacional intitulado Robot Code, né, de um tipo puzzle, para um público-alvo de crianças de 10 anos de idade, para estimular o raciocínio lógico e proporcionar essa experiência, né, para a pessoa conhecer um pouco como é que é programar, né, ter um pouco dessa experiência inicial e justamente desenvolver esses pilares do pensamento computacional, né.
Um pouco da história, uma tempestade eletromagnética atingiu a Terra, e aí o Mr. Buzz, que é um cientista, ele precisa da ajuda do jogador para programar os robôs de novo, no caso, Boberto, Brainiac e Bender, o nome dos robôs. E aí, no começo, a gente trabalha um pouco com movimentos básicos e laços de repetição, não aninhados e aninhados, através de fases que dividem o jogo em duas sessões, digamos assim. Na esquerda, a gente tem uma matriz, em que a gente tem que conduzir um robô até o seu destino, e na direita, a gente tem uma espécie de terminal com algumas setas indicando os movimentos e um botão de play verde, né? A ideia é que quando você aperta nos botões, ele registra, né, esses comandos, por exemplo, mover, virar para a direita, virar para a esquerda, e aí ele vai listando nesse terminalzinho, digamos assim, e aí quando você aperta no botão de play, ele executa todos esses comandos que podem ser visualizados na área da esquerda, que é a matriz, né? E aí se o robô chegar no destino dele, o jogador vence e passa para a próxima fase, senão ele indica o erro e o jogador pode reiniciar. Então a ideia das fases é basicamente interagir com esses blocos, numa espécie de terminal e compilador, né? E as teorias de aprendizagem utilizadas aqui para criar esse jogo foi a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia de Richard Meyer, né, para não sobrecarregar cognitivamente o jogador com textos e imagens, a teoria dos estágios de Jean Piaget, considerando a epistemologia genética dos estágios das crianças, né, e o construcionismo de Simon Paper para possibilitar que o jogador consiga utilizar suas próprias soluções, construir suas próprias soluções e que seja ativo no processo de aprendizagem. E por que a gente trouxe aqui o Robot Code para discutir no Lab de Ideias? Porque justamente atualmente ele é um protótipo de média fidelidade, então ele está numa versão de teste. Ele foi elaborado há 6 anos atrás, lá em 2017, então muitas propostas similares ou mais recentes surgiram, então a gente tem que ver como que a gente faz para esse jogo que acho que já tem tantos exemplares já no mercado, como a gente faz para melhorar ele, para continuar com essa ideia. E aí também é necessário implementar ele numa game engine moderna, porque ele está em Construct 2, né? Atualmente a gente tem Construct 3, então a gente tem que passar para Unity, que é uma game engine mais robusta, né? E também, possivelmente, algumas mudanças de game design e sugestão de novas mecânicas que eu espero conseguir aqui, realizar as avaliações e, por fim, no meu mestrado eu pretendo trabalhar com Game Learning Analytics, e aí eu pretendo adicionar nesse jogo para capturar os registros de dados do jogador dentro do jogo, né? Se ele conseguiu vencer a fase, quanto tempo demorou, quais soluções ele utilizou. Aqui eu deixo minhas referências, meu muito obrigado, os e-mails aqui dos autores e o nosso Instagram, caso vocês queiram acompanhar mais das nossas propostas. É isso e muito obrigado. Parabéns, Fabrício. Tu usou o meio minuto que eu não te dei. Desculpa. Relaxa, tá tudo certo. Vamos lá para a discussão, Luiz? Bora! Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, deixa eu me apresentar aqui, né? Então, eu sou Luiz Rodrigues, sou professor da Faculdade da Indústria, agora passando para Centro Universitário Senai, aqui em Londrina, no Paraná. Sou um homem pardo, tenho cabelo relativamente curto. O Fabrício comentou ali da barbicha, né? Eu tenho, acho que dá para chamar de barba, mas se a gente cortar um pouco, ela é bastante falha. Então, eu tenho essas malandragens aqui por trás. Eu estou usando uma camisa marrom, aqui no fundo tem um quadro, eu estou na universidade aqui, inclusive os nossos alunos aqui de engenharia de software estão participando também, então prestigiando aqui as apresentações do Educomp. Aqui atrás tem um quadro, ele tem uns riscos ali do outro professor, nada que dê para a gente interpretar aqui visualmente. Então, feito isso, agora, acho que, de acordo com a principal ideia aqui do nosso laboratório de ideias, a gente tem um espaço para discussão desses 3 trabalhos que foram apresentados. E aí a gente gostaria de começar principalmente com comentários, feedbacks ou perguntas dos próprios apresentadores para os colegas que também apresentaram aqui os seus trabalhos. Então, quem gostaria de começar a fazer propostas aí para a gente iniciar a nossa discussão? Eu acho que eu posso começar. Perfeito. Eu li aqui os trabalhos, né, dos outros autores. Eu queria perguntar primeiro para o Luiz. Ele mostrou algumas imagens de aplicando testes, né? Eu quero saber se ele foi testado com público-alvo e qual é esse público-alvo. Acho que faltou especificar. Meu Fabrício, boa noite. Sim, a gente testou, na verdade, o público-alvo do 5º ano.
Ele falhou ou fui eu? Acho que foi ele. Eu estava me fazendo a mesma pergunta aqui. Tá, Então legal. vamos seguir pro próximo, enquanto ele não volta. Vamos lá. E aí, Fabrício, tinha alguma outra dúvida aí no jeito? Eu tenho uma, vai pro. Eu esqueci o nome do autor, desculpa, do Pensar e Vestir. Matheus. É o Matheus, desculpa. Matheus, acho que eu fiz a mesma pergunta para Tainara quando ela veio aqui para Manaus apresentar o Pensar e Lavar, né? Que é em relação ao que eu li no paper, que é que o jogo é recomendado para ter a presença de um educador, né? Para aplicar o jogo, né? Aí eu queria saber se vocês pretendem fazer algum manual de instruções para que, por exemplo, tenha uma mãe que não seja da área de tecnologia, mas ela queira aplicar o jogo com o seu filho que seja uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Só Então, perdão, caí, viu? mas se quiser continuar respondendo, Não, tranquilo, depois eu falo, então. ok. Quanto à parte de manual, né? Que eu me lembre que eu tinha visto a parte, né, do Pensar e Lavar e a parte de documentação, existe o manual do Pensar e Lavar, e como é necessária a parte de um mediador, ele não necessariamente precisa ser o professor, ele pode ser realmente a mãe, e a gente ainda vai adaptar essa parte de documentação, é uma das coisas assim que também a gente precisa fazer, principalmente para a parte de continuar esse teste com o público-alvo, que é uma das coisas que a gente está concluindo ainda. Perfeito, obrigado. Inclusive, foi ano passado aqui em Manaus, inclusive, que a gente aprendeu que são pessoas neurotípicas. É isso. O Pessoal, só Luiz Legal, acho poderia. que o Luiz pode dar sequência agora, né? exato, eu ia tentar continuar aqui o raciocínio. Mas eu estava comentando que a gente testou, Fabrício, com o pessoal do 5º ano e do 6º ano, né? Embora a habilidade na BNCC ela é para o 5º ano, essa habilidade, né? Só que como a gente tinha poucos alunos do 5º e alguns do 6º também toparam participar da dinâmica na escola, então a gente fez uma avaliação com o pessoal do 5º e do 6º, e o 6º é um ano mais velho, né? Então fazia também sentido a gente avaliar a proposta lá na escola. Mas assim, ainda carece de alguns ajustes e depois testes, né? Novamente, e testes também mais profundos para compreender como é que eles entendem o funcionamento, a dinâmica, como é que eles constroem, né, essa competência. Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. Tainara está falando como foi avaliado, só para complementar, já que faz parte da. Acho que ele travou de novo. Travou aí para vocês também? Travou. É culpa das perguntas. Muito pesado. Não, é legal. Então, assim, enquanto o Luiz tenta reestabelecer aqui, aí o Fabrício ele trouxe 2 questionamentos interessantes aqui para a gente debater. E aí, nesse meio tempo, eu queria ver se o Matheus, que é o outro apresentador que está aqui, a hora que a gente começa a passar, o Luiz volta. Luiz, você nos ouve? Acho que não. Tá, vamos dando sequência aqui por enquanto. Eu queria ver se o Matheus, se ele tem algum questionamento que ele gostaria de levantar para a gente seguir a discussão aqui. Sim. Você falou rapidinho, mas aí eu não consegui pegar exatamente qual que seria a tecnologia que você utilizou, mas eu gostei bastante dos protótipos de média fidelidade que vocês fizeram. E aí, você chegou a falar o nome de onde que vocês fizeram, mas eu não consegui captar. Certo. O protótipo da fidelidade não foi feito por mim, tá? Agora que eu peguei esse trabalho, mas inicialmente ele tinha sido feito em Construct 2, né? Acho que ele tá um pouco defasado já, porque ultimamente a gente tem um Construct 3, né? Mas nos nossos jogos a gente está dando preferência para Unity, né? Que é um pouco mais robusta, um pouco mais complexa, e a gente pretende passar a nova versão desse jogo para lá, que é a Unity Engine. E desde a escrita ali, e desde a parte de 2000, acho que 2017, que você tinha comentado,
alguma coisa mudou desde então do projeto em si? A proposta é a mesma, e justamente por isso que eu queria discutir, né? Porque a ideia basicamente se manteve a mesma por todos esses anos. E aí surgiram, acho que, muitas propostas similares, ou digamos que até iguais, né? Então, como é que a gente faz para diferenciar esse trabalho agora que já está mais antigo, né? Tem mais trabalhos similares, né? Essa é a ideia. Show, legal. Então, vamos só dar sequência aqui que a gente já está, o Fabrício ele estava respondendo a dúvida do Matheus. A Isa tem uma questão, ela comentou ali no chat. Pode falar, Isa. Boa noite, parabéns aos três pelas apresentações. Fabrício, a gente se encontrou, né? Então, ano passado, lá em Manaus. Eu fiquei bem curiosa, na verdade, com agora a continuidade do projeto, porque o Matheus, ele também tem uma intenção da gente trabalhar com Game Learning Analytics. E aí eu fiquei curiosa em que aspectos vocês estão pensando em trabalhar, o que vocês querem com isso. Obrigada. Perfeito. Primeiramente, boa noite, professora Gasparini. Uma honra encontrá-la de novo. E a professora Fernanda queria comentar, responder? Professora? Não sei, Fabrício, tu precisa de help? Não, pode ser, pode falar também, se ela sabe mais. Não, eu não disse isso, nem você. Não, a Rapidinho. senhora pode Vamos falar. lá, vamos pode fazer falar. assim, ó. Então, Fabrício, lança para a gente o que você está pensando, o que você tem em mente, aproveita o laboratório de ideias. Então, a gente está aqui para ouvir o que vocês estão pensando, e aí a Fernanda pode ficar à vontade para complementar também o que vocês acham. Pode ser. Já pensando que ela vai me complementar, então, a gente não, né? O Douglas, que era um amigo nosso que foi para o mestrado também, ele desenvolveu, com a professora Fernanda, uma plataforma, né, para capturar dados de jogos educacionais. E aí, a ideia é dar continuidade disso no mestrado e testar mais essa ferramenta dentro dos nossos jogos, né? E também verificar dentro desses jogos se é possível identificar algumas curvas de aprendizagem e tentar, né, verificar essa questão que sempre permeia. Será que o jogador realmente aprendeu dentro do jogo, né? A gente não tem como saber, né? Mas a gente tem alguns indicativos que podem auxiliar, basicamente isso. Agora, a professora Fernanda, por favor, me complemente minha frase. Eu vou tentar começar em ordem. Alguns jogos, a gente tem um problema, eu acho, na academia, que quando a gente começa, eu acho que todo mundo passa por isso, que às vezes um jogo ou uma aplicação é um filho de alguém. Mas aí ele tem aquele problema, ele faz ou durante o TCC, ou trabalha durante o mestrado. Quando é doutorado, eu acho até que é legal, porque tem pelo menos 4 anos. Mas quando não tem esse tempo todo, a gente finaliza, você não consegue chegar numa ferramenta que esteja ou pronto para ser usado. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Fobolt Code. Ele tinha uma ideia, quando ele foi pensado, a gente estava num projeto, e tinha observado na escola que as pessoas tinham muito problema com senso de lateralidade, direita, esquerda, eles não conseguiam perceber o que era a frente do robô, e que eu tinha que instanciar essas partes, e às vezes nem com as setas. E para eles, naquela época, era mais, do estudo que a gente fez, era mais interessante que eles tivessem algo mais do tipo Portugal, que naquela época a gente não tinha. Na verdade, tinha uma ferramenta que se tornou paga, a gente não conseguiu mais usar, e aí nós pensamos, é melhor a gente desenvolver alguma coisa parecida, pelo menos para conseguir fazer umas avaliações. Passado o tempo, o Fabrício resolveu ressuscitar o jogo, que era o filho da Rafaela e de um outro estudante, Rafa deve estar por aqui em algum lugar, e aí quando a gente olhou, até mesmo a partir da avaliação do Educomp, a gente pensou, nós temos que fazer o redesign do jogo. Então, uma das coisas que a gente pensou é, aqui do lado, né, como é que eu vou fazer a demonstração dessas informações? Eu preciso aumentar o número de obstáculos, definitivamente a gente precisa alterar o level design, que estava complicado, e partindo dessas discussões de introdução do pensamento computacional no BNCC, até mesmo tentar cruzar com alguma outra área de conhecimento, ou geografia, pensando em posição, talvez um pouco relacionado ao ambiente, que o Fabrício já trabalhou com isso anteriormente.
E a ideia seria tentar fazer umas avaliações. A gente realmente está trabalhando com GLA. Dentro do laboratório, a gente desenvolveu uma API, né? Uma parte também uma documentação que deve ajudar o desenvolvedor, e mais uma lib que é instalada diretamente no Unity para auxiliar nesse processo de captura de dados. Então, nós elegemos uma série de variáveis que, quando cruzadas, dependendo da mecânica do jogo e da proposta de aprendizagem dele, pode nos dar alguns insights sobre essa evolução em aprendizagem, fazendo mesmo como se o jogo conseguisse capturar o máximo de dados possíveis e que a gente conseguisse, no futuro, eleger perfil, mas, principalmente, a gente queria ter uma massa de dados para começar a fazer essa avaliação. A Rafa, eu acho que está dando a gente já publicou de como é que funciona, e a ideia é que a gente deixe isso aberto para outros desenvolvedores e que a gente consiga ter. A gente tentou, tudo isso começou porque a gente tentou ter dados de um material na União Europeia e eles disseram que seria impossível compartilhar. Então, a gente começou nosso próprio projeto para capturar dados e também para colaborar com outras pessoas. Então, hoje, a ideia do jogo vamos fazer esse redesign e aplicar o que a gente tem de modelo de dados, cruzando com o design de aprendizagem do que a gente pretende com ele. Então, com uma série de insights, o que é o primeiro nível, se eu consigo fazer leitura sobre lateralidade, sobre o próprio conhecimento implícito, que é o que a gente vai inserir ainda, e é o que mais ou menos é um dos estudos do Fabrício no mestrado. Eu não sei se eu clarifiquei ou se eu fiz mais confusão ainda. Eu acho que é isso. E aí, Isa? Clarificou, confundiu? Temos mais ideias agora? Tudo misturado. Obrigada, Fer. A gente vai ter que entrar em contato aí mais para frente, então, para a gente fazer parcerias. Não, a gente está completamente aberto, até para compartilhar, tem um material bem documentado na parte de dev, então acho que dá para fazer umas coisas legais, sim. Perfeito. Olha aí, as ideias já estão rendendo, então é sinal que está dando certo, muito bom. Agora o Luiz está por aí? Estou aqui. Então, Luiz, você poderia recapitular um pouquinho a dúvida e o comentário, que eu acho que a gente acabou desviando um pouco do assunto, por favor? Eu acho que eu estava terminando, eu devo ter caído ali, mas eu conectei aqui nos dados móveis para ver se eu consigo permanecer até o final da sessão sem cair novamente. Basicamente, a gente fez a avaliação no quinto ano, acho que vocês ouviram isso, né? Quinto e sexto ano. A gente tinha um quantitativo de 12 alunos, a gente conseguiu fazer esse teste inicial, mas esse teste inicial, alguém perguntou sobre a avaliação, né? A gente não tinha um objetivo, na verdade, de avaliar as habilidades e como os alunos estavam desenvolvendo as habilidades dentro da proposta, né? A gente estava pensando mais no processo de game design, porque era a primeira incursão, a gente tinha feito a ideia, a gente precisava testar se aquilo, na verdade, validar, né, a ideia. Então, foi um mecanismo também de validação. E aí, os nossos próximos passos são fazer algumas adequações no jogo, como eu mencionei no final, implementar aquele app de realidade aumentada, porque a gente percebeu que os alunos, quando tem um aluno que é o avaliador, às vezes ele erra também, entendeu? Então, não dá para saber se a resposta da equipe está correta. Então, a gente precisa desse validador, né? Inclusive, foi até um questionamento também do review, que eu queria aproveitar também para dizer que o review desse trabalho foi muito proveitoso, né? Teve umas perguntas assim que casaram com o que a gente estava pensando e também deram algumas ideias, né? E eu acho que isso é importante, principalmente no Lab de Ideias. Mas basicamente é isso, a gente está agora nessa fase paralelo, né? Trabalhando com o Codeball The Game, que é digital, e trabalhando com o Plugged, enfim. E aí no digital a gente enfrenta alguns problemas, como a Fernanda falou, aí, tipo de lateralidade, por exemplo, a gente também enfrenta. Principalmente que o de vocês está top view, não sei se vai continuar, né? Mas o nosso, por exemplo, que é isométrico, enfim, é uma questão. E aí a gente já pensou em formas também de representar, né, isso para colaborar com o jogador, principalmente no digital, né? Enfim. Mas basicamente é isso. Eu queria
aproveitar, já que eu estou com a fala, deu para responder o que estava sendo perguntado? Acho que sim, né? Eu queria falar para o trabalho, o trabalho do Pensar e Vestir, no sentido de que eu vi que é uma colaboração mais, né, no sentido do game design em si, não uma pergunta. Mas eu vi que tem duas fases, e nessas fases são trabalhados elementos do pensamento computacional. Na primeira, se eu não me engano, é reconhecimento de padrões. Na segunda, algoritmos e decomposição, está permeando também, abstração, na verdade, da primeira, né? Enfim, e aí eu pensei no seguinte, poxa, será que eles não pensaram também em, numa versão futura, né, destrinchar mais essas habilidades, no sentido de que eu possa aprofundar uma habilidade em cada level, e assim, posteriormente, até avaliar melhor também o desenvolvimento daquela habilidade, enfim, né, não estando tão misturadas, né? Eu até poderia trabalhar a decomposição, porque o aluno tem um problema, ele e o algoritmo. Em primeira fase, ia de decomposição, na segunda, isso seria mais a parte do Luiz, infelizmente está cortando muito aqui da de novo a sua fala. E Aí eu aí, queria na assim, aproveitar o terceira, gancho já e que ele já perguntar se escolheu os tipos de Luiz, roupa, né, ele vai escolher, ele tem e aí, Luiz, está cortando muito aqui, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu não sei se você nos consegue nos ouvir nesse momento. A Isa, ela deu a sugestão de você deixar o seu contato para que vocês troquem ideia. Isso, cortou bastante assim a sua fala. Aí eu queria aproveitar assim, essa questão, eu queria perguntar para o Matheus se você conseguiu, a parte que a gente conseguiu ouvir, né, se tem algum comentário, alguma observação que você gostaria de fazer, ou se você prefere trocar essa ideia melhor com o Luiz para que vocês possam entender as sugestões melhor. Sim, sim. Será uma mistura de ambos, então. Comentando um pouco sobre o objetivo de cada fase, então a gente teve como a visão de tentar explorar exatamente um pilar em cada fase, de maneira primária, né? Então, o Luiz acho que agora caiu, mas de maneira primária, a primeira fase ali seria da abstração, porque é para a criança focar nos detalhes que seria ali qualquer situação, qualquer clima, qualquer temperatura, e com base nisso tomar as decisões. Então, o reconhecimento de padrão, ele vai vir posteriormente ao jogar várias situações. Então, a criança vai avançando ao longo das situações e ela vai percebendo que sempre vai escolher uma roupa íntima. Então, isso seria ali reconhecer essa parte, que também se aplica na segunda fase, porque a roupa íntima sempre vai vir primeiro. Então, o reconhecimento de padrão, ele está ali, mas não de forma primária. A decomposição seria, né, de dividir essa tarefa de se vestir em duas partes, e na segunda, realmente, é a parte de algoritmo, porque tem o passo a passo na hora de se vestir. A gente realmente vai entrar em contato para escutar melhor a sugestão, porque durante o desenvolvimento, lá no início, na hora que eu estava no TCC1 e tudo mais, a gente chegou a discutir a criação de mais fases,
A gente ainda tem essa ideia de talvez ampliar, a gente não sabe se vai colocar mais situações ou mais fases para deixar um pouquinho melhor essa progressão. Então, aí seria interessante ter as sugestões para levar em consideração no futuro. Perfeito, perfeito. Agradeço a resposta, Matheus, apesar dos altos e baixos. Aí o Fabrício pode falar. Mais uma perguntinha para vocês. Eu estava lendo o artigo, vi que o jogo ele foi avaliado por algumas pessoas que são fora do público-alvo, né? Tanto por pessoas neurotípicas que eu vi e tanto por pessoas que são fora da faixa etária. Aí eu queria saber se vocês consideram isso uma ameaça à validade ou foi uma análise mais de mecânica, interface, etc. Então, eu não lembro se a gente escreveu exatamente o termo ali, mas essa parte que foi fora do público-alvo foi voltada no início, foi uma das primeiras avaliações. Então, primeiramente foi ali com a equipe multidisciplinar, que a gente tem auxiliando desde o do Pensar e Lavar até agora o Pensar e Vestir. E depois disso houve uma avaliação com estudantes da computação. Então, a primeira avaliação foi ali para ver essas coisas, essas questões de acessibilidade e se estava cumprindo os requisitos funcionais do jogo. A segunda era mais voltada para fazer os testes para encontrar bugs e verificar se realmente estava tendo o jogo, ele estava meio completinho. Então, não era exatamente para verificar se o jogo estava funcionando na questão acadêmica em si. E aí isso seria ali com o público-alvo, que é o que a gente está realizando agora. Se a professora Isabela quiser complementar, mas seria mais ou menos isso aí. Perfeito, obrigado. A gente faz a mesma coisa também. É isso. Eu quero complementar aqui a pergunta do Fabrício, o Matheus. Em relação à usabilidade de vocês, tem 2 pontos que eu joguei o joguinho de vocês ontem, e aí tem 2 perguntas em relação a isso. Eu só soube que tinha relação com temperatura agora na apresentação. Eu não percebi isso quando eu joguei. Aí por isso que eu percebi que, por que o casaco? Aí na apresentação, tu mostrou que tinha temperatura. É um ponto. E o outro é, por que eu tenho que escolher um avatarzinho? Porque quando eu escolhi um avatar menino, eu pensei que ia estar relacionado a isso. Depois eu joguei de novo com outro avatar. E assim, ele não mudou nada. Aí são esses 2 pontos que eu quero que tu comentasse a respeito. Ok, então começando com a questão da temperatura, que eu acho que é mais da experiência do usuário de ele não notar aquele item na interface, né? Então, a ideia é que isso esteja tanto, tem um botãozinho que seria o do helpzinho, e aí você conseguir ver um vídeo que explique como jogar. No vídeo, eu não lembro se ainda está considerando essa parte de temperatura. Mas durante o desenvolvimento do jogo, uma das ideias que a gente teve era começar cada fase como se fosse uma cutscene que focaria em cada um desses itens, rapidinho. Mostra a temperatura, mostra a janela, que seria o clima ali, e mostra a situação. Então, ainda a gente não conseguiu implementar isso, e realmente não tem uma coisa que mostre para a criança que ela precisa prestar atenção. Então, isso é uma das coisas que eu vou anotar aqui para deixar mais claro nas versões futuras. Quanto à outra pergunta, eu esqueci agora. Dos avatares, tá. A pergunta do avatar. Isso é uma questão importante porque a Tainara fez um mapeamento sistemático da literatura para criar e verificar quais são os requisitos, os guidelines de acessibilidade. Ela está aqui na apresentação, ela pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas um desses requisitos seria essa parte de avatar, para a criança conseguir se ver dentro do jogo e ter essa relação. A ideia é que na fase 2 esse avatar seja utilizado. Mas aí a gente tem alguns problemas técnicos que são relacionados às fontes das imagens. Então, tudo que a gente utilizou do jogo é gratuito ali, é de uso público, e a gente só precisa referenciar na tela de créditos. E achar um avatar que a gente consiga colocar naquela tela de seleção e que depois consiga colocar na tela também da fase 2 foi muito complexo para fazer no nosso tempo. Então a gente teve a limitação de tempo e ainda a gente não chegou nisso. Mas é uma das coisas de fazer no futuro que será essa diferença. Qual que é a diferença de escolher o avatar? Vai ser utilizado na fase 2.
Acho que consegui responder. Sim, sim, eu acho super válido, assim, essa autorrepresentação que ela vai ter, né, a criança. Eu acho que esse é o objetivo. Show, pessoal. Então, ó, a gente tem mais 7 minutinhos ali, mais ou menos pelo cronograma. E aí, alguém gostaria de levantar mais alguma questão, fazer alguma observação? O pessoal pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Olha lá, Fernanda, por favor. Oi, eu acho que talvez seja uma pergunta tanto para o Matheus quanto para a Isabela. A gente, na verdade, conversou sobre isso quando nós vimos o trabalho, e eu já tinha assistido o trabalho da Tainária no EPEDU no ano passado. E aí eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma que para mim, eu não joguei, tá? E não ficou claro como é que vocês sabem ou se isso foi considerado a ordem que ele retirou as roupas, ou se tem alguma fase que tanto faz ele ter a ordem com que ele retirou ou organizou as roupas para vestir. Essa é uma pergunta. E aí tem o outro jogo que eu acho que é o Pensar e Lavar. Aí a minha pergunta é se vocês têm um projeto macro que inclui várias fases. Eu sei que vocês deram um link, eu não fui lá, ainda não deu tempo, mas eu com certeza irei depois. Se vocês pensaram em ter, digamos assim, de resguardar o perfil dessa pessoa nessas atividades, né, nesses jogos, de alguma forma, ou se por enquanto vocês querem trabalhar no desenvolvimento, talvez, de outras partes, alguma coisa do gênero. Beleza. Então, eu vou responder, acho que primeiro a segunda pergunta, que era, né, de ter vários jogos e tudo mais. E a ideia é que no futuro a gente construa uma suíte de jogos com atividades ali de vida diária e relacionadas ao pensamento computacional. Então, a gente tem hoje o pensar e lavar e o pensar e vestir. Tem até relação com roupa, esses dois, mas a gente vai, a ideia é expandir para outras coisas e relacionado assim, você criar a criança criar um perfil num jogo e ir para outro, isso são coisas que a gente já começou a pensar, mas não colocou no papel ainda exatamente. Então, a gente tem nossas reuniões e o Bruno, deixa eu ver se o Bruno está aqui, que eu me lembro ele estava. O Bruno, ele também entrou agora na nossa equipe ele vai iniciar o TCC dele e eu vou iniciar meu mestrado. Então, a ideia é que a gente trabalha nessa parte de finalizar os jogos. Então, falta, por exemplo, um painel para mostrar para o professor as atividades do aluno e vai começar a tratar de coisas de banco de dados e aí entraria essa parte de perfil. Então, cada criança teria o seu perfil para salvar os seus dados para depois o professor ver. E aí seria, então, começaria a se unir os dois jogos nesse sentido. E que também se uniria, a gente traria para dentro do projeto o que o Fabrício começou a comentar ali sobre Game Learning Analytics. Então, que é meio que futuro, assim, do nosso projeto. Então, seria isso. Agora, da primeira pergunta, eu não lembro, você pode repetir, por favorzinho? Era se vocês conseguem hoje, o que vocês têm, se a ordem dos tratores altera a construção do Sim, obrigado. a ordem que tirou Lembrei. as roupas, como organizou. Eu pensei na resposta, mas eu excluí a pergunta. Então, se a ordem da fase 1, né, que tem ali o guarda-roupa e você arrasta até a cama, se isso influencia alguma coisa. Influencia a posição que vai ficar na cama por conta só de lógica de programação que eu fiz ali no Unity, que você vai ter espaços delimitados dentro da cama para cada uma das peças. Do resultado geral, não influencia nada. Obviamente, se ela selecionar uma peça de roupa incorreta, vai ter o feedback mostrando que não é aquela peça de roupa, mas a ordem em si de escolha ainda não influencia. Enquanto eu estava vendo as apresentações, e aí agora que você perguntou, eu até pensei em salvar isso, né, como interação em coisa de dados, para depois fazer uma análise para ver qual que é a ordem mais escolhida. Não que isso influencie em alguma coisa, mas mais para ter uma noção do que as pessoas estão pensando na hora de selecionar e principalmente para verificar se a criança ela está chutando, ela está selecionando só o que ela acha,
ou se ela realmente ela tem um processo por trás daquela escolha. Então, eu acredito que no futuro tenha um pequeno impacto, mas no presente ainda não tem. Muito obrigada, Matheus. A pergunta por isso é justamente porque a gente chegou quase... a gente já fez alguns testes com essa coisa de análise de dados, e aí a gente conseguiu localizar, digamos assim, alguns padrões de comportamento, né? Não que seja uma coisa assim muito rebuscada, porque eu acho que a gente só tem 2 jogos que a gente conseguiu fazer isso aprofundadamente, e para conseguir mais dados, é o que o Fabrício falou, por isso que a gente tem que fazer um redesign, porque tem que mudar a estrutura, tem que mudar de onde ele foi programado. Mas, às vezes, a ordem, a discussão começou, e por isso que eu perguntei, é porque dependendo do jogo, para aprendizagem, como é que você fez esse learning design, digamos, às vezes tem um encurtamento do caminho, então, às vezes, tem crianças mais jovens que têm quase como padrão seguir determinado caminho, tem a questão dos riscos, às vezes você tem que usar pulo duplo, por exemplo, numa plataforma mais distante, então, a pergunta era mais ou menos nesse sentido. E eu achei legal a questão do Switch, porque a gente também começou, tem um trabalho bem... Na verdade, era um trabalho que ficou estacionado. Logo no começo, a gente tinha uma plataforma do Brasil, que era o Pensamento Computacional Brasil, e a gente tem vários exercícios lá. Mas aqui no Amazonas, com crianças pequenas, tem um programa, e a gente tinha um problema contrário em algumas escolas. Na maioria das escolas não tem computador. Essa tinha computador, mas não tinha papel. Então, se a gente queria fazer alguma coisa desplugada na escola, a gente tinha que levar papel, lápis de cor, tudo. E era complicado para a gente arcar com esse custo. E aí, então, nós pensamos em pegar os exercícios e meio que tornar digital algumas mecânicas e transformar em jogos. E aí a gente tem essa tentativa, na verdade, está tudo em projeto hoje, por isso que eu achei super legal a proposta, porque justamente quando a gente tem um jogo muito pequeno, é muito difícil você conseguir perceber progressão, mas se você tem vários, e se você acompanha essa criança por mais tempo, aí você talvez consiga chegar, tipo assim, no santo grau, que é conseguir fazer o acompanhamento e gerar até uma curva de aprendizagem para aquela criança, a partir desses dados. Achei super legal o trabalho de vocês, a gente vai lá, com certeza vai ter os trabalhos relacionados do projeto que a gente está usando. Sensacional, muito legal, Fernando. Matheus levantou a mão. Sim, sim. Continuando o papo, né, da suíte, até seria uma das perguntas que eu ia fazer para o Fabrício, porque eu vi nas referências que teria um outro jogo que parece que foi desenvolvido, que seria o Ecologic, né? E aí que teria ali alguns autores que são de ambos os projetos, e aí eu ia perguntar se vocês têm também, né, essa ideia similar de tentar criar um conjunto mesmo de jogos que abordam temas parecidos. Fernando. Vou deixar para ela o Vai filho lá, aí. Fabrício, eu te ajudo se tu precisares. Assim, temas parecidos a gente tem alguns, mas não é tipo o foco principal. A gente tem jogos multidisciplinares, mas eu acho que o que a gente tem mais ênfase, inclusive a professora botou na dissertação dela, são jogos focados em computação, né? Tanto que eu acho que é o que mais daria para botar aqui em trabalhos relacionados. Mas, por exemplo, o Ecologic, ele trabalha tanto com raciocínio lógico, que se encaixa no Robot Code, por exemplo, quanto ecologia. A gente tem outro que trabalha com conhecimento computacional e geografia, por exemplo. E aí, por aí vai. Agora, a mulher complementa. Então, Matheus, eu ouso dizer que isso é tipo sonho, né? Porque quando a gente fala em aprendizagem com jogos, ela é complicada e a gente não focou numa área só. Então, hoje, a gente, durante o Educomp, eu acho que a gente viu várias discussões, e uma das discussões, assim, que está presente em vários lugares a gente precisa de material didático. Só que quando a gente olha material didático, e se a gente tem uma grade, digamos, que acompanhe toda a educação básica, nossa, são muitos anos. Então, você tem ali desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, que tem um material, assim, todo espalhado. E aí a gente tem algumas EMSLs e RSLs que demonstram que a maioria desse material é desenvolvido na academia.
E a gente acabou não se preocupando com uma coisa que é muito importante se tratando de educação, que é a sequência didática. Então, para que a gente conseguisse alcançar e chegar nessa suíte, nossa, talvez a gente devesse fazer um isolamento, tá bom, vou tratar de várias coisas do que foi pensado, digamos, primeira e segunda série. Ou então, porque até mesmo faixa etária, primeira e segunda série, se preocupar com essas várias áreas de conhecimentos, até mesmo nas interseções. E a gente não, é um volume de trabalho enorme, por isso que eu acho que talvez devesse ter uma tarefa colaborativa, um projeto assim bem grande, pelo menos para fazer um embrião e alcançar essa, digamos assim, quase como uma POC, e a partir dessa POC conseguir pensar nos insights, o que deu certo, o que não deu certo, como é que o acolhimento disso, tanto por professores, porque é um problema, nos jogos a gente enxerga assim, os jogos eles trabalham muito com essa questão de acabei de esquecer a palavra, que é quando você consegue dizer até onde eu vou, qual é o meu limite, nem todo mundo tem um limite igual, às vezes a gente tem uma criança que vai um passo diferente, outra tem uma estratégia diferente, mas os jogos eles conseguem permitir que você escolha esse limite, até onde você consegue ir, te dão esse grau de liberdade, mas a avaliação nas escolas, por exemplo, ela é muito 0 ou 1, então ter esse ambiente, conseguir permitir o professor visualizar essas informações seria super legal. Mas, para que isso fosse possível, a gente precisaria de muito mais pernas, por isso que eu achei super legal a proposta de vocês. Vocês isolaram uma área, e aí vocês conseguem aumentar a suíte de jogos dentro dessa área, porque dentro de cada eu tenho N possibilidades. N também é demais, né? Mas eu tenho bastante. Então, eu acho que é super legal. A gente tem isso, ainda é sonho, digamos assim, mas talvez fazer um recorte para trabalhar especificamente, por exemplo, de aprendizagem em computação mesmo, e fazer um teste pequeno. Mas aí, para isso, a gente precisaria aumentar time, etc. Não sei se eu respondi, normalmente eu costumo falar demais e ser confusa. Legal, pessoal. Então, a gente já está chegando aqui 7h45. Eu não sei, Carlos, Elias, a gente tem um tempinho para o pessoal discutir mais um pouco? Como é que estamos? Eu tenho muita pergunta aqui, mas a gente não tem tempo. Realmente. Mas eu acho que se der, a gente podia finalizar com uma pergunta para o Luiz, né? Se ele conseguir falar. E aí, Luiz, tá por aqui? Você nos ouve? Como é que tá? Ele tinha mandado aqui no chat que ele ia ficar acompanhando pela questão da conexão. E aí ele se voluntariou a trocar uma ideia depois. Eu não sei se ele vai conseguir responder. Pessoal, eu tô aqui. Eu não sei até quando, né? Mas eu fiquei aquele background. Mas eu estava acompanhando as discussões. Eu deixei o meu contato aí para trocar ideia. Eu acho que a ideia que eu estava dando aqui, eu acho que eu posso explicar por e-mail para o Matheus e o pessoal também. Mas, enfim, eu acho que tem uma ligação também com o trabalho de Fernanda, o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Acho que depois a gente pode também trocar algumas ideias. Eu acho que, principalmente nesse trabalho, né, que foi apresentado do algoritmo, né, o desafio grande é justamente buscar um diferencial dentro de todos os outros jogos, né, que atualmente já existem. Não é impossível, mas é difícil você encontrar, né, um gap, porque já tem muitos outros. Show. Aí o Carlos quer fazer uma pergunta, aproveitar enquanto o Luiz está aqui com a gente. Aproveitar. Luiz, uma perguntinha aqui que eu fiquei esperando uma resposta. Lá no jogo, vocês têm os montadores e os verificadores. Os montadores, eles praticam o pensamento computacional, né, ao estar desenvolvendo o algoritmo, né? Mas aí os verificadores, eles estão praticando, exercitando alguma coisa no momento de fazer verificação, ou eles têm que esperar ser montadores para exercitar o pensamento computacional? Não, no momento que ele é o avaliador, né, o verificador, ele também está desenvolvendo as habilidades do pensamento computacional, né? Não
acredito que não de maneira ativa, no sentido de estar construindo a solução e pensando, abstraindo, enfim. Mas a nossa dinâmica é que ele passe uma rodada sendo montador e logo ele seja incorporado também para os avaliadores, né? Então ele está no processo, todo mundo está no processo, né? A ideia que eu queria saber é, você já tem alguma noção de como vão fazer uma avaliação que diferencia quando ele está sendo avaliado, o verificador e o montador? Não, porque na verdade o montador não vai existir mais. Agora a gente vai usar o aplicativo, né, para dar o check se a resposta está correta ou não. E a gente pensou em usar a realidade aumentada, porque aí a gente vai filmar, vai exibir o mapa pela câmera e vai fazer o robô se movimentar pelo mapa mesmo, né, como elemento virtual, uma sobreposição, né, do digital. E aí a ideia posterior é avaliar apenas o grupo que monta, né, como é que eles montam, como é que eles compreendem a noção de pilha, a questão do algoritmo. Se me permite, Luiz, uma pergunta que vai caber aqui para todo mundo, para a gente finalizar, e pegando um termo aí que a Fernandinha falou, que é a sequência didática, assim, todo mundo, assim, o objetivo pedagógico da aplicação de vocês dentro de uma sala de aula, assim, a gente tem isso definido ou é dinâmico? Como é que ficaria, assim? Se eu quero aplicar de vocês numa sala de aula, eu tenho uma sequência didática, um objetivo pedagógico, como que eu poderia aplicar assim dentro da minha turma, lá na escola? Sim, acho que essa é uma preocupação nossa também, tanto do Codebo The Game, quanto esse do Desplugado, né? A gente tem como fase a criação de um modelo, um plano de aula que possa guiar o professor também, né? Ter a descrição da aula, ter a descrição dos conteúdos e ter o plano de aula também para que o professor possa utilizar. Faz parte da nossa ideia, né? O Codebo, inclusive, a gente tem ideia não só de fazer a aula, mas fazer avaliações. Fazer avaliações mesmo, né, de conteúdo, porque o Codebo, o digital, né, ele pode ser usado em disciplina de estrutura de dados mesmo. Então, a nossa ideia é que a gente possa, sei lá, fazer possivelmente uma estrutura de uma disciplina de estrutura de dados com aprendizagem baseada em jogos. Um sonho futuro. Ideias. Se o Fabrício e o Matheus quiserem complementar essa pergunta para a gente fechar. Essa resposta, no caso. Vai, Matheus. Tá, complementar virando assim, assim, se vocês já visualizaram um processo pedagógico, uma sequência didática da aplicação do jogo de vocês. Ah, entendi. Eu vou seguir o que a professora tá olhando ali, ó, eu vou falar que não. Não tenho certeza, eu não me recordo da gente chegar numa reunião e falar exatamente sobre isso. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Ok. Então, a gente ainda não chegou nesse nível mesmo. Certinho. Ô, Carlos, aproveitando só essa pergunta, e aí para complementar, alguns code games, né, que eu chamo code games, eles existem também esse material. Existe esse material, né, didático, de dar um norte. O Lightbolt, por exemplo, tem. O Lightbolt, se eu não me engano, um outro jogo que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu percebo assim que a maioria dos jogos, né, que são utilizados por empresas, são criados por empresas, acho que é o Box Code, e todos eles têm, né, esse material adicional que é para o professor, um guia para o professor, um plano de aula, que ele possa aplicar, objetivos, como avaliar, enfim. Então é interessante a gente também criar esse, digamos assim, esse hábito, né, de fazer o nosso material e fazer também um plano de aula, pensar na aplicação disso posteriormente. Acho que se ninguém tiver mais alguma colocação, Luiz. Show. Só para fechar, eu gostaria de deixar assim, uma observação que eu acho que pega como uma ideia e que talvez chegue em todos.
Porque, assim, a Fernanda, ela trouxe uma realidade que, assim, para mim é realmente muito diferenciada. É uma escola onde você só tem computadores e não tem papel. Assim, no geral, a gente vem investindo e brigando pelo lado contrário. As escolas normalmente são baseadas em papel e a gente não tem computadores. E aí nós de computação, né, a gente pensa muito em criar um jogo digital. E aí, uma discussão que o Luiz trouxe foi, olha, como que a gente pode explorar os diferenciais de criar coisas novas, etc. E aí eu vejo nessa proposta dele um diferencial muito forte, que é a ideia do unplugged, o desconectado. E aí eu achei isso sensacional. Uma coisa que eu fiquei refletindo aqui foi, olha aí como que pode ser interessante a gente refletir no futuro e talvez criar algo sobre como que eu posso pegar um jogo educacional, digital, e transformar ele para o desconectado, para que a gente possa chegar em mais pessoas e mais escolas. E aí o Gustavo falou assim, mas aí não vai ter mais isso porque a gente vai colocar o celular. Aí eu pensando, mas nossa, é tão legal não ter o celular, porque você pode chegar em quase todas as escolas que elas precisam tanto desse tipo de tecnologia. Então, assim, fica uma ideia para a gente refletir, que nós de computação, que normalmente temos essas habilidades de jogo, a gente tem mais afinidade com isso, como que a gente pode trazer isso para as escolas que não têm essa tecnologia, para as escolas que elas dependem do papel, porque assim, a gente está falando aqui muito de BNCC, a gente está falando aqui muito de pensamento computacional, e é o que as crianças vão precisar elaborar muitas vezes sem esse apoio digital. Então, eu acho que uma reflexão, não sei se alguém gostaria de comentar, mas assim, como que dá para a gente pegar esse digital que a gente está trabalhando tanto e fazer que ele chegue em mais pessoas? Pode falar, Matheus. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu havia anotado aqui, que seria para perguntar para o Luiz, que ele fez essa adaptação do digital para trazer para o papel, e aí eu fiquei muito curioso para saber qual que foi a maior dificuldade nesse processo de adaptação de dois meios diferentes, se puder falar pelo tempo ali que está acabando. Matheus, na verdade, a ideia é parecida em um e outro, né? Então foi mais tranquilo na questão da transposição da ideia principal. A grande dificuldade foi que a gente encontrou até agora representar os níveis, e a gente encontrou uma solução e avaliou, a gente vai mudar novamente. E além disso, o grande desafio é justamente fazer a movimentação do robô de acordo com os cartões. E aí, que no jogo você aperta o play e tudo acontece, né? A mágica acontece. Mas no papel, o cara tem que ser o avaliador. Depois que a gente pensou na questão de ter o avaliador, porque o professor não ia dar conta de ser o avaliador de todos ao mesmo tempo, né? Dando feedback instantâneo. Eu acho que é preciso, senão o aluno vai ficar esperando, fez uma solução, vai ficar esperando o feedback do professor. E aí, talvez essa ideia da realidade aumentada, talvez ajude, vai ter visão computacional, né, para identificar os cartões, talvez dê dinamismo ao professor para poder avaliar. Legal. Eu acho que, assim, da minha parte era essa pontuação que eu queria colocar. Eu acho que, se tiver tudo bem também por vocês, por Carlos, a gente pode ir finalizando aqui. Ó, a gente está dentro da 8 horas que o Elias falou que a gente não seria cobrado. Eu Então, vou acabar. deu certo. Eu quero Vai lá, Fernanda, vai lá. Da Roselma. Olha aí. Então, eu ia dizer que a gente, que uma das... Eu acho que, inclusive, a Roselma está aqui, eu vou citar o trabalho dela, que eu achei fantástico, super legal, porque ele junta coisas assim. Eu acho que a gente tem muitas coisas pulverizadas, e a gente da computação, e eu até me incluo, porque a gente tem muita dificuldade de entender, talvez a gente devesse aprender sobre outras áreas do conhecimento, até mesmo para conseguir ter alguns insights sobre coisas interessantes e sobre criação de possíveis metodologias, sobre co-design, co-criação, storytelling, coisas que já existe na vida da gente, e
a gente tem necessidade de programar, etc. Então, lá dentro da ideia do Fabrício, o Fabrício pegou no jogo agora, mas a Rafa é uma das pessoas assim, que estava lá na criação do laboratório, então a gente fazia muita coisa desplugada, mesmo por conta do recurso, e só para não achar que toda Manaus é super rica, não é sempre assim, mas a gente tem, por exemplo, das escolas municipais, alguns casos que isso acontece. A gente estava, inclusive, numa discussão que a gente, quando vai para o estágio, por exemplo, a gente chega e diz assim, olha, professora, nós temos um laboratório novinho, as máquinas nunca foram usadas. Aí você liga o computador, ele tem 2 GB de RAM. Aí você pergunta, ela está aqui desde quando? Ah, faz tempo, mas a gente cuida muito bem. E o cuidar muito bem é nunca abrir para absolutamente ninguém. Até que alguém diga que vai assinar 3 vias, protocolado, etc. Então, eu acho que tem umas coisas que são legais, tentar entender como as crianças ou como outras pessoas que talvez não estejam dentro desse padrão entendam. E algumas pessoas já tiveram essa experiência, por exemplo, a gente foi tentar fazer jogos educacionais, o material educacional digital com os indígenas. Os insights deles sobre aprendizagem, sobre o que é importante para a aprendizagem é completamente diferente. Então, dentro desse pensar em fazer diferente e deixar as coisas mais populares e mais acessíveis, então, talvez fosse interessante considerar, eu acho que o Jean, tá aqui o Jean falava isso hoje, sobre que não dá para você ter um currículo ou uma caixa que você coloque o país todo. O Brasil é um país de proporções assim continentais. Então, talvez essas iniciativas, ou iniciativas amazônicas, ou então você tem lá o Sertão Beach, e que podem ser conduzidas a partir dessa praxis didática dos professores, que só precisariam ter, digamos assim, uma outra formação, seria legal, porque eles têm uma riqueza gigantesca. Tipo, eu acho que a gente da computação, a gente precisa dessas parcerias. Eu acho que era só isso. Só para dizer assim que a Roselma não tinha razão, porque ela disse que eu estava morrendo de vontade de falar. Show, pessoal. Então, e aí, Carlos? Você acha que podemos finalizar agora? Podemos finalizar, né? Assim, o objetivo da sessão é justamente trocar ideias, trocar essas figurinhas aqui. Conversando, todo mundo se entende, né? Colabora. Então, acho que esse é o objetivo. Então, por mim, agradeço a todo mundo que está aqui, né? Até esse horário. E é isso aí, Luiz, pode finalizar por mim. Perfeito, pessoal. Então, reforço o agradecimento também. Feliz pela colaboração de todo mundo. Muito agradecido pela participação, interesse. Todo mundo ficou aqui um pouquinho, então acho que é sinal de que a discussão foi legal, foi interessante. E aí a gente vai chegando aqui ao fim da nossa sessão, voltada aqui para jogos educacionais, pensamento computacional, né? Do Laboratório de Ideias, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, nosso EduComp 2023. Reforço que foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais dos trabalhos de vocês, o resultado do que vocês têm produzido aqui na nossa comunidade. Eu deixo a chamada aqui para vocês conferirem a programação no site, continuarem conosco aqui no EduComp até a nossa próxima atividade. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado aqui de novo para todo mundo. Elias, vai dar certo a vinheta?